vai apresentar o pastor Amado. Em seguida, o pastor estará fazendo a oração consagratória. Pastor Amado José, presidente da Ordem dos Pastores, Seção Veneza, eu vou dar a liberdade a ele que ele possa conduzir esse momento agora de oração. Se quiser convidar os outros pastores aqui, com certeza, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do nosso Deus continue conosco, amém? Estou presidente da Ordem dos Pastores Batista Fluminense, subseção Ebenezer. Pastoreio a primeira igreja batista Nova Belém, Japeri, e estou aqui para representar a ordem e a sua membresia. Eu convido aqui os pastores presentes para vir até aqui, para que nós então fazemos essa oração de consagração e posse do pastor Alberto. Convidamos também o restante da família, os filhos, se não conhecem todos, mas a família também pode estar completa neste momento. Há mais alguns pastores? Não. Vou convidar o pastor para estar olhando juntamente com a família, e assim nós vamos. Quero pedir à congregação para se colocar de pé e estenda as suas mãos para que nós estejamos orando para essa família, pedindo ao Senhor que continue cuidando da vida deles, conduzindo a vida deles, para que eles possam ter um ministério contínuo aqui na presença do nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor Deus, nós nos apresentamos também nesta hora, para pedir a Ti, Senhor, que Tu possa continuar conduzindo, Senhor Deus, a vida do pastor Alberto nesta congregação. Querido Deus, reforça, Senhor Deus, a sua aptidão, Senhor Deus, ao ministério cada dia. Dá, Senhor Deus, condições, Senhor Deus, à sua família, esposa, filhos, Senhor Deus, e que a igreja, Pai, possa acompanhá-lo e reforçar a vida do teu servo em oração, nesse processo, Senhor Deus, que se inicia hoje. E a nossa oração, Senhor Deus, é que só finda quando o Senhor voltar. Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela vida, Senhor Deus, desta igreja, Pai, pela vida, Senhor Deus, do teu servo, Senhor Deus, que se colocou à disposição para cuidar do teu rebanho. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, que esta noite seja uma noite, Senhor Deus, onde os céus, Senhor Deus, se gloriam justamente nessa igreja. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, que as tuas bênçãos, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, derramar sobre a vida desta família, sobre a vida desta igreja, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, isso com toda a certeza, que Tu já está ouvindo as nossas orações. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nesta noite, dizer a Ti o quanto é tão bom e maravilhoso caminhar na vida do Teu ministério. Pai querido, eu faço esta oração com a certeza, Senhor Deus, que está aprovando, Senhor Deus, esse chamado naquele lugar. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, dando posse ao Teu Filho, para que ele possa, Senhor Deus, ter um ministério aqui abençoado por Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Considero, pastor. Obrigado a todos. Opa, tá bem alto, né? A briga foi feia, né? O rapaz suou, emagreceu acho que uns 2 quilos aqui. No UFC, né, o pessoal faz a sauna antes da luta. Ele fez a sauna durante a luta. Muito obrigado a todos que atenderam o convite, estão aqui celebrando nesse momento
A igreja completa 56 anos de existência e Deus fez uma coisa muito legal, né? Porque Ele deu de presente à igreja um pastor no dia do seu aniversário. E não foi nada algo planejado não, tá, irmãos? Porque a comissão trabalhou o ano passado para a gente chegar a esse momento e chegamos a esse momento. Então, assim, Deus faz umas coisas tão incríveis que a gente às vezes não para pensar como é que esse Deus, Ele é tão incrível que Ele prepara coisas extraordinárias. Então, como chegamos a esse ponto? Como chegamos até aqui? Na minha palavra, eu não preparei nenhum discurso, mas tem alguém com pressa aqui? Tem, né? Vocês estão com fome, né? Jesus, quando tinha lá uma multidão com fome, Ele falou assim, ó, dá-lhes de comer vocês. Tá bom? Então são vocês, discípulos, que dão de comer. Tá? Então a gente chega a esse momento aqui, porque a igreja ouviu a voz de Deus, porque essa pessoa que está aqui também ouviu a voz de Deus, em algum momento. Quero confessar aos irmãos que nunca pensei em ser pastor. Nunca. Mas Deus, Ele fala na sua palavra, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Então Deus, além de nos escolher, Ele nos nomeia para um encargo. Alguém pode olhar a figura do pastor, que hoje está bem distorcida, e falar, é um encargo, mas eu tenho como um encargo. Um encargo é uma responsabilidade dada a alguém. É assim que eu vejo. E se eu fosse perguntar aos irmãos, como vocês veem hoje um pastor? Eu parei para pensar nisso. E eu tenho aqui a minha prima, veio lá de Realengo, prestigiar esse momento aqui. Ela não é cristã ainda, porque eu creio que Deus pode tocar no coração dela e transformar. E quando eu me formei no seminário, ela esteve lá. Quando eu passei pelo concílio aqui, ela estava aqui também. E agora que eu estou tomando posse, ela está aqui. Irmão, se você perguntar a ela como ela vê o pastor, talvez vocês vão ficar assustados. Porque a visão que ela tem sobre o pastor é a visão que é passada. É a que está exposta. E realmente nós temos em alguns maus exemplos uma figura negativa sobre quem é o pastor. Aquele que enriquece às custas das suas ovelhas, aquele que come a gordura das ovelhas, aquele que tira a lã para proveito próprio. Porque essa em muitos exemplos é a figura passada. Uma outra figura passada sobre o pastor agora é que o pastor é um administrador. Então o pastor de sucesso hoje é olhado como aquele que construiu um império. Um nome de uma igreja que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook, que pessoas saem de vários estados do país para ir lá estar com aquela igreja, porque aquele pastor, aquela figura pastoral que temos hoje, talvez seja daquele grande administrador. Constrói prédios. Ou talvez a figura pastoral de hoje seja daquele coach que alivia, suaviza os problemas de várias pessoas com palavras, com orientações, com psicologia. Todas essas coisas são válidas. Mas a ferramenta que está na mão de um pastor é a palavra de Deus. E ela, tão somente ela, é um instrumento necessário para uma igreja, para um rebanho ser conduzido de maneira saudável. Somente a palavra. Vemos hoje muitos pastores que abandonaram a primazia da palavra e aderiram a outros meios,
a outras técnicas. Porque a técnica, ela leva, ela atrai multidões também. Se alguém perguntasse qual a receita para ter uma igreja cheia, primeiro, coloque um ministério de louvor com bons instrumentistas, com cantores excelentes. Muitas pessoas vão vir para ouvir os louvores ali cantados. Mais do que isso, crie atrativos sociais para que as pessoas se sintam bem ali. Mas, irmãos, dentro de um ambiente onde Deus está, muitas das vezes nós não vamos nos sentir bem, porque nós vamos ser confrontados naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Então, em muitas vezes, o ambiente vai ser um ambiente desconfortável. Mas glória a Deus, porque esse Deus que nos confronta e que às vezes tira de nós o conforto, é o Deus que quer nos promover, é o Deus que quer nos elevar, é o Deus que quer governar nas nossas vidas. Porque tudo que você faz governando a sua própria vida, fala para mim, deu certo sem Deus? Dificilmente dará certo. Porque o sucesso não é medido pela quantidade de dinheiro que você conquistou ou pelos bens que você adquiriu. Porque a Bíblia relata quando Jesus chega e fala a nós, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Os faraós do passado achavam que eles poderiam levar para onde eles iam os seus tesouros. E eles eram enterrados com os seus tesouros. Mas a história nos conta que os ladrões entraram nas suas pirâmides, roubaram tudo que estava guardado lá. O que nós levamos é aquilo que Deus constrói em nós, através da sua palavra. Quando eu citei, a irmã perguntou para mim, um texto bíblico, Josué 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, fará prosperar o teu caminho e te conduzirá prudentemente. A outra versão a gente leu, mas o parâmetro para um pastor e para uma igreja é a palavra de Deus. Sempre foi e sempre será. Para Josué foi assim. E enquanto ele obedeceu, as garantias de Deus se cumpriram. Porque ele enfrentou um reino que ninguém podia transpor, Jericó. Mas as muralhas vieram ao chão. E eles não precisaram derrubar a muralha. Eles só precisaram obedecer. Deus deu a ordem, vocês vão rodear a cidade. Vão rodear durante 7 dias. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E na última volta vocês vão gritar com grande voz. E os muros vão cair. Então Deus tem a estratégia para vencermos. Deus tem a estratégia. Eu quero dizer, irmãos, que eu disse antes, nunca pensei em ser pastor, mas Deus assim quis, e Ele soprou. Qual foi a minha responsabilidade nisso? Abrir as velas, para que Ele conduzisse através do seu vento desse barco, para a gente chegar até esse momento aqui. Deus garante: darei pastores que apacentem com conhecimento e sabedoria. A promessa de Deus é dar ao rebanho pastores. Deus não dá rebanhos ao pastor. Deus dá pastores ao rebanho. A igreja orou
E hoje, Deus dá a resposta. O que aconteceu comigo foi profetizado. Falei isso no meu concílio, no pré-concílio. E a profecia, quando Deus fala, ela se cumpre. Então eu nunca tive dúvidas sobre o meu chamado, sobre o que Deus queria de mim. E até mesmo hoje eu estava tomando posse aqui. Deus mostrou a igreja. Tem irmãs aqui dentro, não vou citar o nome, que Deus deu sonhos. Deus deu sonhos. E quando essa irmã contou para outras pessoas, alguém disse assim, desdenhando: ah, eu acho que você comeu demais. E delirou. Hoje se cumpre. A minha esposa sonhou com isso. E ela não queria, em primeiro lugar, que eu fosse pastor. Depois aceitou. E ela não queria que eu fosse pastor da Canaã. Mas não era a vontade dela, era a vontade de Deus. E várias outras coisas aconteceram. Quando começou o processo de sucessão pastoral, muitos irmãos aqui presentes tinham dúvidas a meu respeito, a respeito do ministério, a respeito do futuro. É normal, é natural o ser humano ter dúvidas, mas a gente precisa ter certezas. Certezas, porque Deus não deixa dúvidas. Deus nos dá certezas para caminharmos sobre essas certezas, glorificando sempre a Ele. Serei, agora não tem como voltar atrás, já assinei o documento, né? Já assinei o documento. Serei um pastor aqui, que vai ser pastoreado por Deus, porque este é o meu desejo. Eu tenho um grande temor, porque eu sei, eu lembro agora aqui, do primeiro dia lá no seminário, quando o pastor Manuel pregando uma palavra de Deus, João 21, quando Jesus conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, te amo. Jesus pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele chora: Senhor, tu sabes que te amo. E nas 3 vezes Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas não são o pastor Amário, o pastor Alexandre, o pastor João ou o pastor Daniel. Não nos pertencem, pertencem a Deus. Somos zeladores do rebanho dele, cuidadores. E eu falei aqui sobre a figura de agora de um pastor. Mas a figura real de um pastor é sempre a figura bíblica. Quando Deus coloca essa figura pastoral, Ele vai lá no rebanho, lá nos campos, e pega a figura daquele pastor. Porque aquele pastor, ele tinha algumas obrigações que eu tenho clareza na minha vida. O pastor é aquele que alimenta. O pastor é aquele que alimenta. Salmo fala isso, o salmista fala isso. Ele conduz a pastos verdejantes. O sumo pastor nos conduz a pastos verdejantes. Então, é o pastor que tem que conduzir e dar o alimento à igreja. O pastor também conduz a águas de descanso, ou seja, no momento da tribulação, o pastor ele leva as ovelhas, o rebanho, para que elas matem sua sede sem correrem riscos, porque havia um risco de animais devorarem as ovelhas e até mesmo do rio levar as ovelhas. Então o pastor tinha essa responsabilidade de conduzir essas ovelhas a águas calmas, tranquilas. É uma responsabilidade do pastor proteger as ovelhas.
E essa semana eu ouvi uma palavra que eu fiquei maravilhado, porque quando eles falam do redil das ovelhas lá, era um cercado de pedras, onde as ovelhas eram conduzidas ali para dormir. Mas aquele redil, ele não tinha porta. E a pessoa que estava falando essa palavra, ela falou que o pastor, os pastores, que eram mais de um, eles se deitavam à entrada dessas portas para proteger as ovelhas. Nós vemos Jesus falando sobre isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se coloca no lugar, e a figura é essa. Ele se colocou na cruz por nós, nos guardando, nos protegendo, nos conduzindo à salvação. O pastor alimenta, o pastor protege, e o pastor dá direção. Um rebanho que não tem direção é um rebanho perdido. E Jesus exemplificou isso quando andando entre nós, ele olhou e falou: teve misericórdia, porque eram como ovelhas que não tinham um pastor, estavam sem direção. Nós olhamos o mundo hoje, nós vemos um mundo sem direção, porque em primeiro lugar não ouvem o sumo pastor Jesus, e em segundo lugar não se submetem aos pastores que Deus colocou nessa terra. Então, como eu disse, a figura pastoral hoje ela está tão defasada que até mesmo no rebanho da igreja as ovelhas não querem se submeter. Disse e repito para encerrar aqui: não serei pastor de todos em Canaã, mas serei pastor com muita alegria, com muito gosto e com muito amor para as ovelhas que se submeterem ao pastoreio desse fraco, porém forte, porque a minha força vem do Senhor. Amém. É Deus, sempre Deus. Olhem para mim, não como alguém que não vai errar, porque eu vou errar. Olhem para mim como alguém submisso a Deus, em primeiro lugar. Olhem com misericórdia, porque eu sou como vocês, homem. Moisés foi um grande líder, mas o povo em alguns momentos não teve essa misericórdia por ele, o que tornou o seu trabalho pesado. Pastor caminha lado a lado com o rebanho. Quem da igreja Nova Canaã está disposto a caminhar com o pastor Alberto? Fica de pé, em nome de Jesus. E eu quero convidar o Ministério de Louvor que estará encerrando o culto dessa noite. Igreja Batista Nova Canaã. Josué tomou posse da promessa de Deus, porque a terra era promessa. Mas ele não lutou sozinho. O povo precisou lutar para conquistar a terra. Se colocar todos de pé agora, Canaã ficou de pé, agora todos os irmãos. Meu muito obrigado a todos que se dispuseram a estar até esse momento conosco aqui. Não vão embora, tá? Tem um lanche ali para vocês. E vamos nos alegrar. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com toda a igreja do Senhor sobre a terra, e em particular, cada um que se reuniu nessa noite aqui, para adorar o teu santo nome, Senhor. E os que concordam, digam amém. Glória a Deus. O Ministério de Louvor estará louvando, e podemos todos cantar ao Senhor, porque hoje é um dia de alegria.